Meu nome é Diniz e estamos aqui para a nossa aula 2 da disciplina de gestão de custos. Nessa segunda aula, iremos abordar temas das 4 últimas semanas de aula que serão abordadas na nossa segunda avaliação. Abordaremos principalmente o assunto de margem de contribuição. Como o tempo é curto, vou trazer aqui alguns exercícios para que possamos analisar a solução de cada um deles. Esses exercícios estão na lista disponibilizada na aba de referências e materiais complementares. A margem de contribuição unitária está sendo muito avaliada pelos gestores para a tomada de decisão. Ela é a diferença entre gastos variáveis, isto é, os custos e as despesas variáveis, e receita do período, além de evidenciar quanto a empresa ainda tem para arcar com os gastos fixos, ou seja, os últimos gastos realizados pela empresa no período. Com a realização Com a realização e análise do custo do cálculo da margem de contribuição, é possível verificar a quantidade mínima de vendas necessárias para a empresa obter lucro, sendo que a margem de contribuição deverá ser superior aos gastos, os custos fixos. Dessa forma, a margem de contribuição auxiliará os gestores nas decisões, proporcionando melhores condições de competitividade para a empresa. A margem de contribuição é definida como o valor que cada unidade comercializada contribui para, inicialmente, pagar os gastos fixos mensais da empresa. Posteriormente, é o valor que cada unidade contribui para gerar lucro no período, além de ficar o objetivo da margem de contribuição, que se refere ao auxílio aos gestores para a tomada de decisão. Vamos agora ao exercício. A empresa XYZ produziu e comercializou 2.000 unidades do seu produto, os quais foram vendidos no valor de R$ 60 cada unidade. Sabendo que o custo variável é de 23 e os custos fixos é de 3.500, calcule a margem de contribuição da empresa. Então, nesse caso aqui, nós temos a empresa fabrica 2.000 unidades, consegue vender a um preço de 60 unidades. Como custo variável, ela tem um custo de 23 por unidade e um custo fixo total de 3.500. Então, nós temos aqui diversas opções de custos e temos aqui, ó, na sequência, os comentários para essa resposta. A margem de contribuição é a receita obtida por meio da venda de um produto e o serviço
após retirar os gastos variáveis, é considerada uma importante ferramenta gerencial, pois auxilia os gestores na tomada de decisão. Nesse caso, nesse exercício especificamente, a margem de contribuição será encontrada por meio da multiplicação das unidades vendidas pelo valor unitário da venda de cada produto, menos o custo variável total, o que é encontrado o valor do custo unitário multiplicado pela quantidade. Vamos ao cálculo. Margem de contribuição é igual preço de venda menos o custo variável. Então, a margem de contribuição vai ser 2.000 unidades vendidas vezes 60. Então, nós temos uma receita de venda de 120 mil, menos o custo variável unitário de cada um vezes a quantidade. Então, nós temos 2.000 unidades vendidas vezes 23, que é o custo unitário para cada unidade. Então, nós temos um custo variável total de 46 mil. Então, nesse caso, a margem de contribuição é a receita total, 120 mil, menos o custo variável total de 46 mil. Então, margem de contribuição é 74 mil. Essa margem de contribuição é o valor que a empresa tem para cobrir o custo fixo que a empresa tem. Então, nesse caso, a margem de contribuição de 74 é a resposta é. A nossa opção é a solução, a opção correta. Perceberam que margem de contribuição é igual preço de venda menos o custo variável. Muito bem. Vamos para o próximo exercício. A margem de contribuição apresenta um indicador que mostra o valor excedente da receita de vendas de produto ou serviço após efetuar a dedução dos custos fixos. Quanto à afirmativa apresentada, referentes à margem de contribuição, avalie e identifique a resposta correta. Primeiro, a margem de contribuição dificulta a viabilidade de produção ou fabricação do produto. Opção incorreta. Letra B. Dentre as situações que podem ser resolvidas com margem de contribuição está o auxílio aos colaboradores na decisão de um segmento de produção. Essa opção está incorreta, porque os colaboradores não são responsáveis por essa decisão. A margem de contribuição confunde a compreensão dos diretores com relação aos custos, volume, preço e lucratividade. Opção incorreta, porque ela não confunde, ela auxilia. A margem de contribuição corresponde à semelhança entre o preço de venda do produto
E o custo variável de cada produto. Na verdade, ela não corresponde, ela é a diferença entre os dois. Ela não é a semelhança, ela é a diferença. E a opção correta é a margem de contribuição, a apuração da margem de contribuição é muito útil para a tomada de decisão nas organizações. A melhor das opções é a letra E. Vamos aos comentários. A margem de contribuição é a receita obtida por meio da venda de um produto e ou serviço após retirar o valor dos gastos variáveis. É considerado uma importante ferramenta gerencial, pois auxilia os gestores na tomada de decisão. Nesse caso, a margem de contribuição será encontrada por meio da multiplicação das unidades de venda menos o custo variável total, o qual é encontrado o valor unitário multiplicado pela quantidade vendida. Nós já passamos por esse cálculo e chegamos que a margem de contribuição total será 74 mil. A apuração da margem de contribuição possibilita analisar a viabilidade de fabricação de um produto e seu significado é bastante útil na decisão de uma empresa. Através dela, os gestores podem entender a relação entre os custos, volume, preço e lucratividade. Pronto. Aí estão os comentários dessa resposta. Próximo exercício. A classificação dos custos em fixo e variável está estritamente relacionado à quantidade produzida, pois, conforme aumenta a quantidade de produto, também aumenta o custo variável. No entanto, o custo fixo permanece o mesmo. Nesse contexto, assinale a alternativa correta em que se apresenta uma característica pertencente ao custo variável. Vamos lá. Letra A. A sua distribuição pelos departamentos é problemática, dependendo, às vezes, de critérios adotados pela administração. Opção incorreta. A letra B. A variação dos valores totais podem ocorrer em função da desvalorização da moeda. Essa opção também está incorreta. Opção C. Apresentam diminuição do valor por unidade de produto à medida em que a produção aumenta. Essa opção está incorreta. O seu montante total não varia em proporção direta com o volume de produção. Opção incorreta. E a opção E, que é a opção correta, é que apresenta valor constante por unidade de produção, independente da quantidade produzida. Então, essa é a nossa opção
correta. Os comentários. Uma das características dos custos variável é que apresenta valor constante por unidade de produção, independente da quantidade produzida. Característica de custo fixo é que sua distribuição pelos departamentos é problemática, dependendo, às vezes, dos critérios de avaliação. Essa afirmação é relativa ao custo fixo e não ao custo variável, como constava nas afirmações anteriores. Outra característica do custo fixo apresenta uma diminuição do valor por unidade do produto à medida que a produção aumenta. Então, quanto mais se produz, menor ficará o custo fixo unitário. Já o custo variável, o seu valor e o seu montante total varia em proporção direta ao valor da produção. Esse é o custo variável total. No custo fixo, a variação dos valores totais podem ocorrer em função da desvalorização da moeda. Isso é uma afirmação que é verdadeira. O custo fixo, ele pode interferir no valor total à medida que a moeda vai desvalorizando, e não a questão da custo variável. O próximo. Considere que uma empresa tenha obtido uma receita de vendas de 150 mil, ao vender 15 mil unidades de um produto, tendo gasto de 90 mil entre custos e despesas variáveis e 30 mil de custos fixos. Com base nessas informações, indique o índice da margem de contribuição dessa empresa. Nós temos diversas afirmações. Vamos para os critérios de cálculo. Comentário da resposta. O índice da margem de contribuição seria evidenciado após o cálculo da margem de contribuição. Esse valor deverá ser dividido pela receita total de vendas dos produtos ou serviços. Vamos aos cálculos. O percentual da margem de contribuição é igual à receita menos os custos e despesas variáveis dividido pela receita multiplicado por 100. Então, nós temos aqui que percentual da margem de contribuição é igual à receita total, que no caso 150 mil, menos o custos e total dos custos e despesas variáveis, no caso 90 mil, dividido pela receita total, que é 50 mil. 150 mil. Então, nós temos que o percentual será 60 mil, que é o custo, a receita menos custos e despesas variáveis, dividido pelo 150 mil, que é a receita total, multiplicado por 100, que neste caso vai dar 0,40 vezes 100, 40%. A margem de contribuição, 40%. E, dentre as opções, a que traz essa afirmação é a letra E, margem de contribuição de 40%. O próximo exercício. Os custos e despesas recebem denominações diferentes, a depender dos fundamentos dos eventos que lhe deram causa. Imagine uma fábrica e uma loja de bolos
caseiros. Os gastos incorridos com farinha, ovos, açúcar e embalagem correspondem ao grupo de custos e despesas. Selecione qual dessas despesas é a que corresponde a esses gastos. Então, dentre as opções, a gente percebe que esse é um gasto, despesa, é um custo e despesa variável. Por quê? Ele é unitário, é fixo, o custo para cada bolo que se fabrica é unitário, mas ele é variável no total. E essa é uma característica do custo variável. Comentário: o custo variável se altera na proporção direta às variações ocorridas no nível de atividade, ao passo que o custo fixo, misto e semifixo tem em sua composição o custo fixo, em maior ou menor proporção, ou seja, ele não varia em função da quantidade produzida. Já o custo do período engloba todos os custos no período de um ano. Então, temos aqui os nossos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e espero que tenha sido útil para o seu aprendizado. Muito obrigado.